Em tempos antigos, existiu um povo que vivia na costa sul de Canaã, conhecido como os filisteus. Eles foram exilados pelo rei Nabucodonosor II da Mesopotâmia. Os filisteus são lembrados por muitos como as pessoas envolvidas em muitos conflitos com os israelitas, frequentemente devido às suas crenças em deuses considerados pagãos. Quando pensamos nesses deuses pagãos, a entidade conhecida como Baal é frequentemente citada. Baal é o deus que Jezabel introduziu no reino do norte de Israel quando se casou com o rei Acabe. Baal é o deus que Elias desafiou no topo do Monte Carmelo para acender um sacrifício, no qual Baal falhou. Alguns associam o deus pagão Baal ao demônio conhecido como Belzebu, ou no caso da conexão com Baal, a Baal-Zebub, que era adorado em Ecrom, uma província do sudoeste de Canaã. Isso é compreendido a partir do segundo livro dos reis, onde somos informados que um rei de Israel chamado Acasias sofre um terrível destino que o deixa de cama. Em vez de orar ao Deus de Israel, Acasias instrui seus mensageiros a consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom, para ver se ele se recuperará dessa lesão. No entanto, isso não passa despercebido pelo Deus hebraico, que não leva isso bem. Ele envia Elias para interceptar os mensageiros a caminho de Belzebu e pergunta a eles se é porque não há Deus em Israel que eles estão indo consultar Belzebu, o deus de Ecrom. Portanto, o Senhor diz que Acasias não sairá da cama e certamente morrerá. Os mensageiros ficam assustados com isso e retornam a Acasias para relatar o que lhes foi dito. Acasias, então, envia vários homens para prender Elias, mas Deus os derruba, e Acasias não tem escolha a não ser enviar um de seus capitães para implorar a Elias por uma audiência. Elias encontra-se com esse capitão e transmite a mesma mensagem. Se Acasias continuar a orar a Belzebu em vez do Senhor, ele morrerá na cama em que está deitado. No entanto, Acasias nunca ora ao Senhor e continua a buscar ajuda de Belzebu, pois ele nunca se recupera de seus ferimentos e morre em sua cama. Muitos estudiosos judeus veem Belzebu como o Senhor das moscas, ou pelo menos atribuem esse título a ele. É possível que esse termo se refira a Belzebu ser considerado como fezes de animais e que seus seguidores seriam as moscas que se reuniam ao redor dessa sujeira. O termo Belzebu também é considerado um insulto hebraico usado pelos israelitas contra os filisteus. Enquanto isso, muitas interpretações cristãs veem Belzebu simplesmente como outro nome para Satanás ou o diabo. Na demonologia, mais notavelmente na classificação de demônios de Peter Binsfeld, Belzebu é considerado um dos 7 príncipes do inferno e representa a gula, um dos 7 pecados mortais. Vemos Belzebu novamente no relato de Mateus, onde Jesus está curando os feridos e doentes. Um homem que se pensava estar possuído por um demônio é levado a Jesus, e Jesus expulsa o demônio, restaurando o homem ao seu estado original. No entanto, um fariseu, membro de uma antiga seita judaica, não ficou impressionado com os milagres de Jesus e detestou o que ele estava fazendo. Ele acreditava que a única maneira de Jesus expulsar demônios das pessoas era se ele mesmo estivesse usando demônios para facilitar isso. O fariseu declara em Mateus 12, verso 24, que é apenas por Belzebu, o príncipe dos demônios, que esse sujeito expulsa demônios. Não se sabe por que o fariseu escolheu culpar Belzebu ou Belzebub, como é escrito em algumas traduções, mas poderia ser porque o fariseu realmente não sabia do que estava falando e simplesmente fez essa observação inflamatória para ajudar a desacreditar os milagres de Jesus. Pode também ser que o fariseu soubesse como o termo Belzebu era usado como um insulto e escolheu associar Jesus a Belzebu para provocar uma resposta emocional daqueles presentes e conseguir apoio para o seu lado. Em qualquer caso, o fariseu insiste que Jesus e Belzebu estão em conluio e que Jesus não pode ser tão justo quanto disser se estiver fazendo negócios com um demônio. No entanto, somos informados em Mateus 12, verso 25 e 27, que Jesus conhecia seus pensamentos e foi capaz de refutar a alegação do fariseu, dizendo que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. E como então esse reino pode permanecer de pé? E se eu expulso demônios por Belzebu,
por quem os seus discípulos os expulsam. Portanto, eles mesmos serão seus juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Essencialmente, Jesus se defende dessa difamação apontando a falta de lógica em Belzebu ajudá-lo, pois se o demônio fizesse isso, estaria indo contra seu próprio trabalho ou se dividindo contra si mesmo. Em vez disso, Jesus confirma que está usando o Espírito de Deus para expulsar demônios, e todos que experimentam isso serão abençoados. O mesmo relato é mencionado em Marcos 3, verso 22, quando o fariseu é substituído por um grupo de judeus que declaram que Jesus está possuído por Belzebu e que esta é a única maneira pela qual ele poderia expulsar os demônios das pessoas. Belzebu também desempenha um papel significativo em algumas histórias apócrifas, como o Testamento de Salomão. Embora não seja considerado canônico, apresenta um conto interessante de como Salomão manipula a vontade do demônio para fazer sua vontade. No início, Salomão recebe um anel de sinete do arcanjo Miguel para manipular os demônios. Após orar para salvar um servo do demônio Ornias, Salomão consegue subjugar Ornias usando o anel e o faz cortar pedras para usar na construção de seu templo. Incerto sobre o que fazer a longo prazo com Ornias, Salomão convoca o arcanjo Uriel, que vem do abismo e determina o destino de Ornias. Ele exige que Ornias volte para onde veio e traga seu líder, o demônio principal Belzebu. A audiência recebe um anel de Salomão para usar contra Belzebu, e é dito que Onias levou o anel e foi até Belzebu, que tem domínio sobre os demônios. Onias diz a Belzebu que Salomão o chama, e Belzebu, ouvindo isso, respondeu: "Dize-me, quem é esse Salomão de quem tu falas?" Então, Onias lançou o anel no peito de Belzebu, dizendo: "Salomão, o rei te chama." Belzebu então respondeu em alta voz e saiu de uma grande chama ardente. Quando Belzebu chega a Salomão, este o questiona, e Belzebu declara ser o príncipe de todos os demônios, com todos os demônios principais sob seu domínio. Ele explica que manifesta a aparência de cada demônio e pode trazer a Salomão todos os espíritos impuros do mundo. Salomão fica intrigado com a generosidade de Belzebu e continua a perguntar se há demônios femininos, ao que Belzebu confirma. Em seguida, ele traz Onoskeles, um demônio feminino, cuja descrição inclui uma forma atraente, mas com pernas de mula. Salomão continua a encontrar outros demônios, alguns dos quais recruta para construir seu templo, incluindo o demônio Asmodeus. Mais tarde, ele convoca Belzebu mais uma vez, e os dois parecem ter um respeito mútuo, com Salomão dando a Belzebu um assento de honra. Salomão questiona por que Belzebu leva a vida que leva, e Belzebu responde dizendo que, embora tenha sido o primeiro anjo no primeiro céu com o título de Belzebu, agora controla todos os demônios vinculados, Tártaros. Mas eu também tenho um filho, e ele assombra o Mar Vermelho. Em qualquer ocasião adequada, ele sobe para se encontrar comigo novamente, estando sujeito a mim, e revela o que ele fez, e eu o apoio. Infelizmente, parece que não aprendemos quem é esse filho. Salomão pressiona Belzebu para revelar a identidade do demônio que assombra o Mar Vermelho, esse suposto filho de Belzebu, mas o demônio resiste e nunca renuncia a essa informação. Ele apenas diz a Salomão que se ele quiser saber dele, deve convocá-lo, pois ele responderá a qualquer chamado. Salomão também questiona seus motivos, ao que Belzebu responde dizendo: "Destruo reis, me uno a tiranos estrangeiros, e até mesmo meus próprios demônios. Eu me manifesto para os homens, para que estes acreditem neles e se percam, e para servos escolhidos de Deus, sacerdotes e homens fiéis, eu incito a desejos por pecados perversos, heresias malignas e atos sem lei. Eles me obedecem e eu os levo à destruição. Eu inspiro os homens com inveja, assassinato, guerras, sodomia e outras coisas más, e eu vou destruir o mundo." Salomão também aprende as fraquezas de Belzebu, onde Belzebu revela que o nome de Deus é suficiente para derrotá-lo, e mencioná-lo fará com que ele desapareça imediatamente. Salomão dá o comando a Belzebu para começar a serrar mármore, presumivelmente para a construção de seu templo. E entende-se que todos os outros demônios gritaram de dor ao testemunhar seu príncipe, Belzebu, sendo controlado. Salomão também exige saber algumas coisas sobre o céu, para o qual Belzebu revela que se ele queimar goma e incenso, e a lâmpada do mar com nardo e açafrão,
e acender 7 lâmpadas durante o terremoto, isso fixará sua casa, uma possível referência à conclusão de seu templo. Ele também explica que, se isso for feito corretamente, dragões podem ser vistos no céu puxando o sol do leste para o oeste. Fora desses textos religiosos, Belzebu tornou-se uma fascinação para muitos autores e poetas sobre demonologia. Como mencionado anteriormente, Belzebu é considerado representante da gula na classificação de demônios de Peter Binsfield. No entanto, outras classificações veem Belzebu como representação da inveja. Certamente podemos ver elementos de ambos esses traços em Belzebu a partir do texto fornecido, especialmente no Testamento de Salomão, onde Belzebu se manifesta fisicamente. Pode-se dizer que, dadas suas motivações para destruir reis e trazer a ruína para os homens, Belzebu está demonstrando sinais de gula, porque parece que nenhuma quantidade de conspiração contra o homem é suficiente. Parece que esta é uma tarefa que ele nunca deseja verdadeiramente encerrar, e parece se deleitar muito com esse empreendimento. Também ouvemos dizer a Salomão que incita inveja nos homens, e nisso pode-se dizer que se relaciona com outras classificações, como a lanterna da luz, em que Belzebu é responsável pelo pecado da inveja. Enquanto isso, no Histórico Admirável de Sebastian Marc Alice, um inquisidor francês do século XVII, é-nos dito que o demônio Belzebu disse a Sebastião outra classificação durante o exorcismo de uma freira. Esta classificação é um pouco maluca, mas nos diz que Belzebu foi um príncipe no céu e líder dos serafins, os anjos ardentes com 6 asas que se pensa sentarem-se com Deus e o adoram continuamente. Nesta classificação, Belzebu também é considerado estar logo abaixo de Lúcifer em termos de quem controla o inferno e o resto dos demônios. Mike Ellis também afirma que Leviatã foi uma vez um anjo e que, junto com Belzebu e Lúcifer, foram os 3 primeiros a serem expulsos do céu. No poema Paraíso Perdido, de John Milton, uma trindade demoníaca é estabelecida, consistindo de Lúcifer, Belzebu e o demônio Azeroth, algo que se tornou uma tendência comum para alguns demonologistas e escritores subsequentes. Mas o mistério de Belzebu ainda é grande. Enquanto muitos o consideram o segundo demônio mais forte depois de Lúcifer, ou o príncipe dos demônios, outros o veem como nada mais do que um insulto difamatório usado contra os filisteus nos tempos antigos. Também é notável que Belzebu tenha estabelecido uma presença notável na literatura pós-bíblica e ainda hoje permanece como um ponto central para muitas ideias que giram em torno da demonologia, especialmente porque ele não aparece fisicamente na Bíblia.